Nova Visão TV, hoje visitando a Rádio Educativa aqui na cidade de Iporá. A rádio, que é mantida por uma fundação, hoje passa pelo processo de mudanças em sua direção. Nós estamos aqui com o professor Divino José, mais conhecido como Professor Zezinho, porque a UEG acaba de assumir a direção da Rádio Educativa da cidade de Iporá. Professor Zezinho, a que se deu essa mudança, a Rádio Educativa ser dirigida pela UEG a partir de hoje? Então, esse processo, Nery Nelson, ele está em transição, como você já especificou bem. Esse processo ele iniciou já tem praticamente 4 anos. E a rádio ela continua sendo fundação, a fundação continua sendo a Fundação FUNREI. O que está acontecendo é esse processo de transição, onde a UEG está em fase de andamento ainda, essa questão de análise da questão jurídica, né? Já tem-se um posicionamento do Ministério Público favorável, né, para que a UEG assuma a gestão dela, a gestão financeira também. Os documentos já foram registrados no cartório, mas oficialmente é esse processo de transição. Eu venho para cá na condição de diretor para estar fazendo um levantamento financeiro, contábil e de gestão, né, inclusive para informar para a UEG os dados reais com relação à rádio, com relação a como está o funcionamento dela, né? E agora, nesse momento, o que fica faltando para a UEG assumir é basicamente uma regulamentação na lei, né? E daí, então, é esse processo que ainda aguarda. Quem está tomando frente disso é a professora Luísa. Ela atualmente é diretora de Senador Canedo. Ela já foi professora na FECLIP, na UEG de Iporá. E então ela é a presidente, inclusive ela é a presidente da fundação, ela que está cuidando desses trâmites, né, de regulamentação, da criação dessa lei, ou se tem outro caminho também, é ela que toma a frente disso. E também tem assessoria, tanto jurídica da UEG, também a assessoria também do Marcelo, e ele que cuida da TV UEG e cuida da Rádio Educativa UEG, só que em Goiânia. Tá certo. Agora, a rádio, sendo uma rádio educativa e sendo agora dirigido por uma instituição de educação, que é, no caso, a UEG, Universidade do Estado de Goiás, quais serão os caminhos a ser trilhado agora em relação à programação da rádio? Então, Nery Nelson, é bom lembrar que a programação, ela precisa de zelar por ser educativa, né? O próprio nome diz isso. A característica dessa rádio é de criar espaços de formação crítica, de ao mesmo tempo levar informação sobre conteúdos diversos, no sentido de oferecer um conteúdo que possibilite a crítica, que possibilite a emancipação da cidadania, a valorização dos direitos humanos. Esse é um cuidado que tem que se ter. Mais do que tudo, a UEG tem essa função enquanto universidade, né? Então, assim, de certa forma, é muita responsabilidade assumir uma instituição como a FUNREI, especialmente porque ela foi fundada a partir de 8 sócios, e esses sócios são pessoas que têm um prestígio social na nossa sociedade, são empresários, são pessoas envolvidas, alguns na área educacional, alguns na área financeira, agricultores também. Então, são pessoas que desde o início tinha a intenção de ter um espaço que fizesse isso, que levasse a educação, que valorizasse a cultura, né, a identidade do povo local. Então, mais do que tudo, a UEG, nesse processo de transição, já o nosso olhar, especialmente nesse cuidado que eu estou tendo nesse processo de transição, é de zelar por esses princípios, né? A programação a gente mantém ela, mas a gente faz algumas alterações no princípio, no sentido de apresentar mais programetes educativos, mais chamadas no sentido de conscientizar as pessoas da necessidade que tem de olhar para algumas temáticas específicas. Por exemplo, recentemente a gente acrescentou na programação algumas chamadas feitas pelo Ministério Público, e no sentido de considerar a importância de não fazer queimadas, de ter um cuidado com de ter um zelo público
com relação à questão do uso da água, então várias temáticas nesse sentido. E outras temáticas estão sendo inseridas na programação, sempre nesse sentido, de zelar pelos princípios iniciais da fundação e pelos princípios que tem, por exemplo, a universidade. A gente quer trazer sempre isso no dia a dia da rádio. Professor, recentemente a gente bateu um papo, a gente entrevistou o professor Saulo, que é o diretor do campus Iporá da UEG da cidade de Iporá. E ele falava, né, das dificuldades financeiras que vem enfrentando a instituição. Isso, o senhor pensa que pode atrapalhar nesse processo de direção da rádio educativa? Então, essa é uma questão importante que você está abordando e que a gente está realmente atento com relação a ela. Primeiro porque a UEG passa por um processo de reorganização, né, no sentido estrutural, econômico. A UEG nesse momento tem um reitor interino que foi indicado pelo governador, por toda a situação, inclusive política interna que passa a UEG. E aí, nesse sentido, logicamente isso influencia, inclusive no processo de transição. Poderia a UEG ter assumido há muito tempo a rádio educativa, né? Só que esse processo, essas questões, inclusive, que você aborda, acabam influenciando nesse processo. Por isso desse processo, às vezes, ser tão lento, né? Logicamente, isso influencia, mas há um cuidado, especialmente por parte da professora Luísa, que é a presidente da instituição, por parte do professor Saulo e dos sócios também. Por exemplo, posso citar o professor Lázaro Faleiro, que já foi inclusive diretor da FECLIP. Há um cuidado todo, um zelo todo, para que de fato a UEG possa de fato assumir a rádio, zelar por esses princípios, né? E aí eu acredito que nos próximos dias a gente vai ter bons resultados. Tem muita coisa sendo encaminhado, há uma soma de pessoas lutando para que isso aconteça. A gente já sentiu de fato, através do corpo a corpo, através dos espaços que a gente tem atuado, que a população de Iporá e da região tem demonstrado que é importante. Muitas pessoas têm chegado até a gente e manifestado a importância de uma fundação dessa, né? E ao mesmo tempo a importância que tem a rádio educativa para a região. Ela é um patrimônio regional pelo tempo que ela existe, são 23 anos de atuação na região, e aí especialmente por essa possibilidade, né, que está se efetivando, né? Pode ser nos próximos dias aí, a gente imagina nos próximos meses, da UEG assumir a gestão dela. E isso, naturalmente, acredito que é mais um ganho para a população da nossa região. Professor, a gente agradece aqui a sua participação na Nova Visão TV e os microfones ficam aí abertos para suas considerações finais ou algo mais que o senhor queira acrescentar. Então, eu que te agradeço, tá, por conceder esse momento para a gente levar essa informação para o ouvinte. A gente sabe que a Nova Visão TV, ela tem muita audiência, né, e muitas pessoas acompanham o trabalho de vocês. Então, isso é muito relevante, a gente saber que os meios de comunicação que atuam nessa região nossa têm conseguido atingir a população, levar a informação, fazer uma comunicação diferenciada, né? Então, nesse sentido importante, parabenizo vocês e dizer para todos que a gente está, de fato, empenhado nesse processo para a UEG poder assumir aqui. Eu, na condição de diretor, tenho me esforçado no sentido de zelar para que a gente mantenha tudo de bom que essa rádio já fez até hoje, por tudo que ela representa para a sociedade, né? E ao mesmo tempo colocar à disposição das lideranças da nossa região, dos representantes, né, de religiosos, das associações, das cooperativas, das instituições educacionais, especialmente, colocar abertas as portas da rádio, porque é importante que essas lideranças venham participar desse processo, que essas lideranças venham contribuir com essa rádio, porque essa rádio ela é uma rádio do povo, posso falar aqui da região oeste goiana. Nova Visão TV é a TV que você vê através da NET.